Fala galera, Daniel Piaia novamente aqui com vocês, dando continuidade nas nossas análises de domingo. E hoje vamos fazer a análise do Bitcoin aqui e também quero mostrar para vocês como que a gente identifica quando um suporte, uma resistência está para ser formado. Quais são as probabilidades desse acontecimento acontecer, né? Dessa movimentação de preço aí acontecer. Então, espero mostrar para vocês com bastante clareza como que a gente consegue identificar esses acontecimentos. Tá? Então, dando continuidade na análise, aqui, antes de mais nada, se você está chegando aqui agora, tenho que falar para você assistir os vídeos aí da série, né? E você vai entender a linguagem que a gente utiliza aqui, o raciocínio que a gente tem por trás quando a gente analisa o gráfico, de uma forma bem simples. Né? Então, se ficar complexo para você, pare um pouquinho, volte os vídeos anteriores. Esse aqui é o 8º vídeo da série. Eu chamo de série Independência, porque é uma forma de eu conseguir passar para vocês como eu analiso o gráfico de uma forma muito simples e onde você possa também analisar sozinho e seguir com suas análises aí em qualquer ativo. E aqui a gente usa o Bitcoin, porque o Bitcoin é o ativo que tem maior captação de mercado dentro do mercado de criptomoedas. Então é ele que mostra para a gente a direção do preço, né, onde a maioria dos ativos vão seguir. Né? Tem moedas mais correlacionadas e tem moedas menos correlacionadas, porém todas tendem a seguir o mesmo caminho. Bom, vamos começar aqui pelo mensal como sempre. É sempre importante começar pelo mensal porque ele é o tempo que vai dar para a gente a direção, né, a perspectiva de movimentação dos tempos menores. O mensal ele demora para acontecer, a gente não pode usar ele para operar, né? A gente tem ele como uma referência para entrar nos tempos aqui, identificar onde o preço está e a gente iniciar nossas operações ou fechar nossas operações. Bom, eu vou chegar ainda com vocês no ponto de mostrar as minhas operações, o que tem por trás das operações. Mas por enquanto estou na parte aqui educacional ainda, né, de uma forma bem didática para ficar simples, para quando a gente iniciar um entendimento um pouco mais complexo, vocês conseguirem acompanhar de uma maneira bem simples e fácil. Então, a nossa análise do mensal. Tendência de baixa. Né? Deixa eu fazer diferente. Nossa tendência de baixa no nosso mensal. Tendência de baixa, onde a gente tem topos e fundos descendentes. E a gente está buscando agora, em algum momento do gráfico, um topo descendente. Esse topo pode se formar aqui? Pode. Por quê? A gente tem as nossas médias aqui como suporte auxiliar do preço aqui, suporte ou resistência intermediária, né? No caso aqui seria uma resistência intermediária porque o preço está abaixo das EMAs, então é natural que o preço venha a confrontar as EMAs e a gente precisa saber depois disso o que pode acontecer com o preço, se ele vai continuar a tendência de baixa simplesmente, ou ele veio aqui só fazer um respiro, montar um fundo ascendente e continuar a tendência, né, inverter a tendência na verdade, ou se ele veio aqui só para poder dar um descanso na tendência de alta dos tempos menores e continuar a tendência para cima. Então a gente vem aqui com esse entendimento de que a EMA 12 está fazendo seu papel aqui de resistência intermediária nessa evolução do preço aqui em subir nesse sentido, porque o que a gente tem de evento gráfico aqui no mensal até este momento, olhando para o mensal, é o nosso fundo descendente. É isso que importa para a gente. Nosso fundo descendente, a procura do topo descendente. E onde está o nosso topo anterior? Essa é a informação importante que a gente precisa ter. Está aqui, 48.189.
tem muito chão ainda para o preço, né, buscar aqui níveis onde a gente pode ter mais certeza, né, de que o preço vai montar um topo descendente e buscar um fundo ascendente com o anterior. Então, o que a gente está vendo aqui agora é um pequeno movimento dentro do fractal maior, né, que tem suas informações, né, que podem trazer para a gente informações mais nítidas nos tempos menores. Porém, aqui é um movimento muito pequeno ainda, perto de tudo o que precisa acontecer para a gente ver realmente uma inversão de tendência. Pode ser aqui nesse movimento? Pode, né? Mas seria muito melhor, eu teria mais tranquilidade em entrar em minhas operações aqui, né, buscando longo prazo para o Bitcoin, uma subida mais expressiva de longo prazo, se o preço subir até um patamar mais elevado. Porém, aqui também a gente precisa entrar para poder entender o que está acontecendo, porque pode também isso acontecer aqui, né? O gráfico ele tem um comportamento aleatório, onde a gente consegue encontrar padrões dentro dessa aleatoriedade do gráfico. Então é isso que a gente precisa buscar aqui, quais são os padrões. No caso, um dos padrões que eu estou buscando aqui é um topo. Então, um topo descendente. Então, com esse entendimento que aqui a EMA está fazendo, seu papel de resistência intermediária, eu caio nos tempos menores para poder entender o que está acontecendo. Mas eu preciso, sempre que eu caio num tempo gráfico, eu preciso absorver o máximo de informação que eu tenho aqui. Para eu cair nos tempos menores e começar a juntar as peças do meu quebra-cabeça, tendo o mensal como a informação maior dentro do meu mapa mental. Que informação que eu tenho já relevante aqui do mensal, que é importante? Eu tenho o toque na EMA como resistência auxiliar, como retração ideal do preço para um retorno, foi o que a gente viu acontecer aqui, e eu tenho uma mínima rompida. Isso é uma informação muito relevante que eu preciso trazer para os meus tempos menores. Então vou marcar aqui o meu mensal com a mínima rompida. Eu não tenho topo no mensal ainda, eu terei topo no mensal se eu vir aqui, né, se eu conseguir ver no semanal uma tendência de baixa. A partir desse ponto eu preciso ver no meu semanal uma tendência de baixa, onde eu vou bater o martelo. Já tenho as informações que eu preciso com relação ao meu topo no mensal. Quais são elas? Rompimento de mínima, tendência de baixa em um tempo menor. Ponto final. Mas eu preciso descer no semanal. Vamos ver se o semanal, vamos ver como é que está o nosso semanal. Aqui está o nosso fundo no mensal. Mais importante a gente ver a trajetória desse preço dentro do fractal, quais são os acontecimentos aqui, as referências que a gente tem no tempo que a gente está analisando e juntando as informações. Então, no meu mensal, eu sei que está buscando um topo descendente. O que meu semanal está dizendo para poder dar mais crédito para essa ideia de topo descendente? Pode estar se formando agora. Ou não, de repente é uma outra situação que está acontecendo aqui, meu topo descendente pode ficar para uma outra situação que não seja agora. Lembrando, todo topo precisa ter rompimento de mínima e uma tendência de baixa no tempo menor. Todo fundo precisa ter rompimento de máxima e uma tendência de alta no tempo menor. O que a gente tem aqui no meu mensal? Ó, isso aqui é a marcação do mensal, rompimento de mínima. Né? O que eu tenho aqui de tendência? Eu tenho uma tendência de alta, onde eu criei o meu primeiro fundo ascendente, criei o meu topo ascendente ao anterior, e se vocês assistiram o vídeo anterior, uma questão muito importante, né, que a gente, deixa eu marcar isso aqui, que a gente estava debatendo no vídeo anterior. Este fundo aqui, que justamente é a mínima do mensal, seria o fundo ascendente do semanal? O que eu preciso para, o que eu precisava, no caso, para que essa extremidade aqui no gráfico fosse o meu fundo ascendente no semanal, mais um fundo ascendente? Precisava ter um rompimento de máxima, não é isso?
Então eu não tive rompimento de máxima em nenhum momento. Então esse fundo aqui, ele não foi o fundo do semanal. Ele foi o fundo no tempo menor, porque ele precisa ser um fundo, uma referência no tempo menor. Mas no semanal eu não tive. Então se eu não tive rompimento de máxima, deixa eu fazer assim que fica melhor. Se eu não tive rompimento de máxima usando essa referência aqui, né, do meu preço como a extremidade de fundo, eu não tive rompimento de máxima, eu não considero esse como fundo. Mas aí eu preciso entender o que aconteceu anteriormente. Se eu não considero um fundo, depois de um topo, eu precisava de um fundo, depois um topo. Se eu não considero, eu não vou considerar este como o topo do semanal, o topo anterior. Então, nesse caso, o que eu preciso entender? Eu preciso marcar, deixa eu voltar a marcação aqui agora. Eu preciso marcar o meu topo como essa extremidade aqui. Meu topo no semanal foi aqui, porque eu não posso ter dois topos sem um fundo no meio. Eu não tive um fundo no meio, eu considero essa extremidade do semanal. Bom, e agora, como é que está a minha tendência no semanal? Vamos analisar, que essa é a parte mais importante da nossa análise. Eu tenho uma tendência de alta no semanal. Eu preciso olhar dessa forma agora. Eu tenho um topo confirmado, e agora eu estou buscando meu fundo ascendente no semanal. Esse é meu fundo ascendente. E agora, qual a maior probabilidade? A maior probabilidade é até o momento a gente buscar um topo descendente. Por que um topo descendente? Deixa eu aumentar essa linha aqui. Por que um topo descendente? Porque o preço chegou muito próximo do fundo anterior. Mas o preço deu um repique legal agora, né? Os touros defenderam uma região importante e já estão trazendo o preço novamente acima das emas? Sim, porém ainda eu preciso ter esse entendimento que o preço veio muito para baixo, próximo de um fundo anterior. Então, os touros precisam de muita força para poder sair rompendo tudo e fazer com que essa tendência fique saudável. É impossível de acontecer? Não é impossível, mas eu preciso trazer esse entendimento aqui para o meu semanal, que a maior probabilidade é um topo descendente. E o que me diz, junto com esse entendimento do semanal, qual que é o principal, o tempo principal que dita as regras, vamos dizer, as regras do nosso jogo aqui hierárquico? É o mensal. O mensal ele não precisa de uma tendência de baixa no semanal. Então, o que pode acontecer ainda? Pode acontecer eu ter no semanal meu topo descendente e a confirmação do meu topo descendente do mensal, né? Fazendo o meu pivô de baixa no semanal. Só que esse entendimento eu preciso trazer comigo, né? Eu preciso trazer para a minha análise que isso pode acontecer e que pode estar sendo construído agora. Ótimo. Mas onde está o preço nesse momento aqui? O que eu preciso ainda ver dentro dessa movimentação de preço para dizer que realmente já estamos construindo aqui o nosso pivô de baixa do semanal, né? Porque o pivô ele precisa ter 4 eventos, vamos dizer, né? Deixa eu até desenhar aqui. 4 movimentos. Ele precisa ter um pivô de baixa, no caso, um topo, um fundo, um topo descendente ao anterior e um rompimento do fundo. Esse é o meu pivô. Rompeu 1 centavo aqui, eu já tenho um pivô, né? Então, no caso do pivô de baixa, esses 4 movimentos, esses 4 momentos do gráfico que eu preciso ter. Em que momento do gráfico a gente está aqui agora, olhando para o meu semanal? Vamos ver se a gente tem aqui um rompimento de máxima dessa extremidade, porque se eu estou já buscando um fundo ascendente no semanal, eu preciso ter aqui um rompimento de máxima. Será que eu tenho aqui um rompimento de máxima no semanal? Vamos ver se a gente tem aqui. Então, essa extremidade do gráfico me diz a máxima do candle que está fazendo possível fundo ainda. Vamos identificar aqui se a gente tem, ó. Observe na legenda lá. Ainda não passei desse ponto do gráfico. Ó,
que está marcado como topo, 22.602. E o que eu tenho agora? Tenho 22.600. Então ainda não rompi máxima. Então não posso dizer que eu já tenho aqui 50% para poder montar o meu fundo ascendente no semanal, porque eu preciso ver aqui no diário uma tendência de alta. Porém, podemos estar próximo de formar isso? Sim, mas eu preciso ainda saber onde está o preço, o que está acontecendo aqui, para poder ter mais informações sobre essa movimentação aqui. Então, vamos cair para o diário para entender. Então, claramente eu vejo aqui no diário uma possibilidade disso acontecer. Por quê? Justamente a minha máxima do semanal, ela está próxima aqui, ó, de um topo no diário. Meu topo anterior no diário está aqui. O meu possível fundo no diário está aqui. E o preço já chegou muito próximo do topo anterior. Caramba, falta pouco para o meu pivô de alta aqui no diário? Muito possível. Eu preciso o que agora? Ó, chegou muito próximo. Um fundo ascendente em qualquer lugar nesse range de preço aqui e um rompimento dessa extremidade aqui. Se é que aqui a gente já está formando o fundo. Desculpa, se é que a gente já está formando o topo. Porém, eu já posso imaginar o diário com essa cara aqui, né? Mas eu ainda preciso entrar para saber o que está acontecendo, né? Se ele romper isso aqui, maior probabilidade agora seria a formação do nosso topo, né? Já está como maior probabilidade a formação do topo aqui desse provável pivô. Só que muita coisa pode acontecer ainda. Por isso que eu preciso identificar. Vamos supor que o preço retorne lá para baixo. Caramba, eu não terminei ainda a minha tendência de baixa no diário. Pode acontecer, o preço vir aqui e ainda romper o fundo anterior. É a maior probabilidade? Não, mas pode acontecer. Se isso acontecer, eu não vou ainda querer ver aqui um pivô de alta no diário. Mas juntando o diário com o semanal, essa é uma das probabilidades. Então, vamos entrar aqui só no 4 horas para a gente identificar como que está esse preço aqui, né? Se ainda está, qual que é a chance de formar o nosso pivô aqui de baixa no 4 horas, que seria o topo no diário. Vamos voltar no diário rapidinho. O que eu preciso ter no diário, além disso aqui? Rompimento de mínima. Né? A gente acabou de identificar aqui, acabamos de iniciar um novo dia, e este candle precisaria, de certa forma, romper a mínima desse preço aqui para poder dizer para a gente que a gente já tem a mínima aqui, que seria o nosso topo no diário. Então, o preço em algum momento nessa região aqui deve formar o nosso topo no diário por conta dessa expressão aqui do preço. Enfim, nas 4 horas temos aqui nossa tendência de alta, que garante o nosso fundo no diário. Porém, ainda não temos um fundo confirmado ali. Tivemos o rompimento dessa extremidade aqui, que foi o topo, né? Então a gente tem o nosso fundo no diário aqui confirmado. Que fundo que é esse no diário? Meu fundo descendente. Agora ainda estou buscando um topo descendente ao anterior. Né? Deixa eu tentar passar para vocês aqui a ideia inicial, mas esse tempo do TradingView quase não dá para a gente, né, para falar de tudo, mas é um tempo excelente, mas assim como tem muita informação para passar para vocês, eu acabo não conseguindo passar tudo que eu gostaria. Como eu tenho que falar da tendência, né, de uma forma bem didática, eu busco trazer todo o entendimento para vocês. Bom, aqui a gente teve, ó, no 4 horas, eu quero falar de suporte. Vou usar aqui o 4 horas como o nosso tempo, né, o nosso time frame aqui, o nosso fractal do 4 horas, para dizer como identificar aqui a possível formação de um suporte. Meu 4 horas, ele fez um fundo, né, com uma tendência de alta no diário, e depois o diário, uma tendência de alta no 1 hora, e o meu 1 hora inverteu a tendência para buscar um fundo ascendente com o anterior. Como que eu sabia que está buscando uma possível formação de meu pivô de alta aqui? Né? Então eu sabia que o meu diário precisava formar aqui o meu fundo descendente ao anterior. Com esse entendimento do diário e olhando para o 4 horas, após essa inversão numa hora, e onde o preço chegou até as EMAs como retração ideal de preço,
né, a região aqui de preço, no retorno do preço, eu imaginei, né, todo mundo imaginava aqui, que os touros poderiam fazer esse ponto de suporte, suportando o preço para não romper esse fundo anterior, porque o diário precisava de um fundo descendente. Bom, pessoal, eu não consegui passar tudo para vocês. Grande abraço, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.